Boa tarde a todos. Eu sou o Herman, aqui do Batuíra, né? Trabalhando da casa, já faz algum tempo. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos conversar um pouquinho e aprendermos um pouco mais sobre o sono e os sonhos. Então, além do sono, porque nós espíritas estamos assim distraídos nesse momento com relação a isso e não damos tanta importância como deveríamos dar a esse texto interessante, altamente instrutivo e pode nos ajudar muito, imensamente, em nossas vidas, nesse momento no qual estamos agora. Principalmente nesses momentos difíceis, né, que o país e o mundo passa, nós podemos refletir bastante, temos tempo para harmonizar isso dentro de nós. Mas antes, vamos fazer uma prece, porque o Centro Batuíra é um dos centros mais amorosos que eu conheço, do qual eu vivo. O plano espiritual é imensamente amoroso. Temos espíritos de escola, espíritos de muita luz, que nos orientam, nos inspiram, nos ajudam profundamente com relação às nossas vidas. Então agora vamos nos unir aos nossos mentores, unir a nossa Casa Batuíra, que é um lar de amor, pedindo ao plano espiritual que nos ajude e nos envolvendo com o nosso mentor espiritual, pedindo para que ele nos oriente, nos inspire, que consigamos captar um pouco desse aprendizado no qual eu aprendo junto. Tá? Deixando o nosso campo espiritual aberto para os esclarecimentos que hão de vir. Tá bom? Vamos fazer, nesse momento, a prece de Cáritas. Vamos nos unir, vamos nos ajustar com todos que estão do nosso lado, todos os espíritos de amor. Se o familiar estiver conosco, façamos juntos a nossa prece com muito carinho, com muito amor. Então, nesse momento, pedimos a Deus que nos oriente aos caminhos que há de vir. Pedimos a Jesus que cubra com o seu imenso amor, do seu olhar de luz e paz, que possa atingir nossas almas, nossos corações. E pedir a Doce Maria que com o seu manto azul nos envolva em paz e harmonia e luz, para que possamos absorver, Senhor, com todo carinho, esse aprendizado de hoje, da nossa pequena conversa na tarde de hoje. E assim, pedimos a Cáritas a prece de amor e luz que ela nos deixou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai vejura, estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição.
e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Nós, de uma maneira geral, o brasileiro vive em média 75 anos, fora a sobrevida, né? Que aí vai até os 85, 90. Mas, em média, é 75 anos. Vejamos bem. Desses 75 anos, 25 anos nós passamos dormindo. Um terço de nossa encarnação nós passamos dormindo. O que nós fazemos com esses 25 anos? Nada? Ou muito? Por quê? Porque, na realidade, o espírito, nós, não precisa de descanso. A nossa matéria precisa. Então, o espírito não dorme, o espírito está liberto, está aberto. E quando ele se desprende do corpo, ele atinge muito mais liberdade, com muito mais fartura nas ações, corre para os espaços onde é possível, dentro da sua capacidade espiritual. O que significa isso? Ele se desprende, tá? Né? Então, o que ocorre? Antes, vamos a um parênteses. O Espiritismo nos dá uma abertura imensa com isso. Ele quebra os leques. Nós vamos hoje conseguir entender um pouco mais o que significa tudo isso. O Espírito soltando-se da matéria, né? Ficando só um lacinho, assim, um fiozinho, que mantém. Então ele faz o quê? Está fazendo um treino para desencarnar um dia. Né? É um treino, porque na realidade só fica vários e vários setores do nossa compactação com a matéria vai e nós ficamos só com o fiozinho preso com a nossa matéria, com o nosso corpo. Muito que bem. Sendo assim, nós temos que tomar um conhecimento maior que a doutrina nos dá com relação ao que fazemos quando estamos descansando, que a nossa matéria está descansando. O nosso espírito pode sair por aí fazendo o que não deve, tanto para o bem ou para o mal. Muitas vezes, o espírito muito preso, muito uma série de coisas, quando ele sai da matéria, ele sai estourando a boca do balão, como se fala vulgarmente na nossa língua, na língua portuguesa. Ele não presta atenção no que está fazendo. Então, ele pode tanto fazer coisas boas ou coisas más. Ele pode ter para o bem ou para o mal. Isso é muito bem claro, isso a espiritualidade deixa bem claro com relação a isso. O que nós não sabemos, e agora vamos aprender um pouco mais, quando Kardec, preocupado em entender o que surgia com o sono, ele tentou conversar com os espíritos e na questão 400 eles ele conversa com o espírito e ele diz, olha, o espírito se liberta, ele vai, né? E Kardec, muito astuto, assim, procurando saber mais, querendo saber mais, ele vai e pergunta. A pergunta é assim, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Eu vou ler os trechinhos e vamos comentar esses trechinhos, porque como se trata de um assunto um pouco delicado para entender a profundidade do que se mantém essas respostas da espiritualidade maior, dos espíritos que ajudaram a codificação, convém que nós tenhamos
assim, bastante atenção para valer a pena ter escutado isso e colocar em prática para nós. Porque não adianta nós lermos, acharmos interessante, puxa, que bacana, e não colocarmos em prática. Não vale nada. Não nos ajuda. Então, é bom saber, mas praticar, colocar em evidência para nós mesmos, para cada um de nós, até quem vos fala, qualquer um. Eu vou ler esses trechinhos e vamos analisar juntos o que os bons espíritos estão nos colocando. E eu acho de uma grande evidência, eu acho isso aqui espetacular. Acho muito bom. É um ensinamento de primeira linha, tá? Veja bem. Voltando, ele fala assim, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Aí os espíritos superiores nos dizem o seguinte, pelos sonhos, sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Ok? Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Fato. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo ou seja de outro. Dizes frequentemente que tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar suas grilhões e de investigar no passado e no futuro. E é uma realidade. Eu, quando estava fazendo, na época tinha o científico, né? Hoje nem sei o que é, nem me lembro como é que se fala agora. Antes de você prestar vestibular ou tentar entrar na faculdade, tinha o científico. E um dos professores de física passou na pedra uma equação de física muito difícil. Eu não conseguia fazer, ninguém conseguiu na classe, nem ele soube fazer de imediato. E aquilo ficou batendo muito na minha cabeça, porque, puxa vida, que coisa. E como os falam, pode ser com vocês também, já aconteceu coisas parecidas, né? Então, eu, para casa, de noite, dormi. Na madrugada, tipo 4 horas, 3h30, 4 horas da manhã, eu acordei com o exercício todo feito, tudinho feito. Eu peguei um papel ali na hora e transpassei tudo e fiz tudo direitinho. Na noite seguinte, que foi para o colégio, estava certíssimo. Eu sonhei com aquilo. Eu me lembro do sonho. Eu aprendi. Né? Ótimo. Coloquei na pedra, no quadro negro. O professor quase não acreditava. Falou, tá, e é isso. Tá? Como é que você fez? Onde você pesquisou? Eu falei, eu sonhei e de manhã escrevi, pois não acreditou, fez chacota, né? Mas eu sabia que eu sonhei, então não levei a sério a posição dele, né? De escárnio. O que que tem? Né? Olha só uma prova. Agora, eu não tinha conhecimento nenhum da doutrina, nada, nada. Né? Hoje, com esse saber, a gente pode discernir com muito mais facilidade e até passar conhecimentos para quem assim o desejar. Porque o plano espiritual para conosco, ele nos dá com tanta eficiência esse amor, esses conhecimentos, toda essa alegria, toda essa paz de espírito, ele nos dá e nos convida. É somente convite. O plano espiritual não força ninguém a fazer nada, não impõe nada, a porta está aberta. Né? Quer vir? Venha. É um convite. Jesus nos convidou também muitas vezes, mas sempre nos convidou. Nunca impôs, nunca mandou nada. Ele convidava. Então, a sutileza do plano espiritual é o convite. E nós, bobamente, muitas vezes não aceitamos. Por quê? Somos distraídos, não prestamos muita atenção, não é?
esse convite aqui, que os bons espíritos fazem conosco, que nós vamos um pouco mais longe ainda sobre isso, tem muita coisa boa para aprender, é um verdadeiro tesouro para nós espíritas. É uma revolução interna que podemos fazer. É um equilíbrio futuro que esse convite nos traz. Nos vai ajudar muito e muito, vai nos avançar em reencarnações, se nós nos ajustarmos a isso. Diria para você, fácil? Não é tão simples, mas não é difícil, não é impossível. Porque nós temos o estudo na mão, temos a casa espírita para nós, temos o plano espiritual que nos ajuda, é só estender a mão que a ajuda vem. É interessante isso, porque nós, a partir do momento que nós começamos a ter consciência do que nós estamos aprendendo e fazendo, nos coloquemos em evidência. Porque se eu deitar e dormir, se eu fizer coisas boas, ótimo para mim, para o bem. E se eu fizer coisas ruins, nós vamos chegar lá. Então ele diz assim, continuando. Pobres homens, que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam, que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nada respondeis. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. O que nós acabamos de falar, né? Ele vai tomar os seus caminhos. Então, o que nós fizermos lá, aqui repercute, e o que nós fizermos aqui, lá repercute. É assim que funciona. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seus seres que lhes são superiores. E que é sonho inteligente? O sono, sonhos inteligentes e sono também inteligente, né? Agora, sonhos inteligentes, o que significa isso? Parece uma coisa simples, sonhos inteligentes, né? Mas o que nós podemos ajustar e nos trazer, quando ele diz sonhos inteligentes, são os espíritos superiores que estou falando. Sonhos inteligentes. Gravemos isso. O que acontece? Quando nós nos preparamos para dormir, se nós fizermos nossas preces com carinho, na nossa calma do lar, os aparelhos elétricos, eletrônicos, enfim, desligados, nosso celular, tudo mais, e nós nos aproximamos a Deus e pedindo e agradecendo pelo dia e pela noite que há de vir. Se nós fazemos isso com verdadeiro coração, com humildade, pedindo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos bons espíritos que possam nos orientar, que os bons espíritos superiores a nós possam nos orientar, que o espiritual possa nos orientar, nós vamos participar de reuniões, vamos participar de convenções, vamos participar de trabalhos, né? Isso com pequenos ajudantes, estamos aprendendo com eles. Agora, isso, quando nós voltamos para cá, nós muitas vezes vamos lembrar de algumas coisas nesse sentido. Vamos estar mais fortes, mais felizes. Agora, depende do dia para termos a noite. Então, para ajustarmos esses caminhos de sonhos inteligentes, nós temos que nos preparar durante o dia também. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Tem que vigiar, minha gente. Porque se eu passo o dia atazanando alguém, falando mal e fazendo isso, eu estou falando de tudo, hein? Até política, vivência, né? Nós temos cautela,
o que nós emitimos de pensamento, o que nós pensamos com relação às coisas. Nós temos que estar plugado com Jesus Cristo o tempo todo. Isso faz bem, é de verdade. O Chico Xavier é plugado. É isso, Chico, tal. É, mas nós podemos nos preparar um pouco melhor. Podemos sim. Por que não? Então, se nós realmente trabalharmos em nossas virtudes e os nossos defeitos, que são imensos, nossas imperfeições, e procurarmos agirmos com humildade e agirmos de acordo com o que Cristo nos ensina do Evangelho, que nós aprendemos a detalhar o que é bom e o que não é bom, o que eu posso, o que eu não posso, e começa em casa. Começa com a esposa, começa com o marido, começa com os filhos, a forma de tratar, a forma mais delicada de se posicionar, colocar sua opinião, sim, mas de uma forma elegante, uma forma que não magoe ninguém, que não ofenda ninguém. Se oferecer uma caridade que sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, mas de verdade, e não saiba mesmo, porque não tem que saber mesmo, que a mão direita tem que ser mais forte que a esquerda. Né? Se nós trabalharmos o nosso raciocínio diário com tudo isso que nós temos aprendido no Evangelho, nós podemos ter sonhos inteligentes. Pedir a Deus essa compreensão cada dia maior, pedindo que nos oriente, que nos inspire. Porque muitas vezes as situações de dificuldade do dia para prepararmos a ter sonhos inteligentes nos derruba essa situação. E nós temos que prestar bem atenção com relação a isso. Porque se nós ajustarmos os nossos pensamentos, no final do dia, não adianta fazer uma prece de amor e todo carinho, que não vai dar. Nós temos que agir de acordo e fazermos a prece com amor. Por quê? A partir do momento que nós trabalharmos isso conosco, mesmo que a gente erre, tem um tropecinho aqui, outro lá, opa, corrigir, opa, não vou fazer mais isso, opa, não é por aí. Essa é a nossa situação e nós conseguimos neutralizar essas dificuldades imensas que nos surgem na vida. Mas estaremos sempre trilhando o caminho de Jesus, deixar Jesus, quando ele bate a porta, deixar entrar em nosso coração e vivermos Jesus Cristo, vivermos o amor de Cristo, vivermos aqueles cristãos, que Cristo morreu lá na arena, morria, os leões, e eles morriam felizes. Difícil de entender? Não é difícil. É amor imenso a Jesus. Quando Jesus entra em nossos corações, com tanta força, nada derruba, nada é impossível. E o mundo torna-se menor, as coisas do mundo tornam-se menor, tudo é menor, nada tem tanta importância. Lógico, as responsabilidades da vida, o trabalho, os filhos, enfim, tudo isso, pagamento de dívidas, são todas responsabilidades, né? Mas tornam-se tudo menores. Não tem um agravamento, eu não vou puxar os poucos cabelos que eu tenho por causa disso ou daquilo, não é? Então, é Jesus. Partir tudo para o bem. A caridade com amor, a caridade com carinho. Que a pessoa que receber o nosso benefício tem que pensar ao contrário, que ele que está fazendo para nós. Como fazer isso? Dá para fazer. É só trabalhar o coração. É só pensar como Jesus agia. Com o coração, com muito amor, com ternura. A caridade nasce no coração. E essa caridade que nós podemos trabalhar, que nós vamos ter sonhos inteligentes. E por que todo esse trabalho? Porque na hora que nós estivermos bem ligados aos caminhos de Jesus, aos caminhos com os bons espíritos, aprendendo com os bons espíritos, em determinado tempo, nós vamos ser extremamente operantes para o plano espiritual. Eles vão precisar muito da gente. Por quê? Eles vão confiar em quem está aqui, encarnado ainda, para usar nossas energias para determinados trabalhos que há necessidade da nossa energia aqui na Terra. E eles utilizam da nossa
da nossa mediunidade, do nosso trabalho, para o bem de todos. Então, eles nos querem muito também, não só por isso, mas pelo amor que eles têm por nós, que já aprendi esse amor de Cristo, o amor de Cristo. A plano espiritual só tem o amor de Cristo. Um amor especial, um amor sem precedentes, né? Diria mais, quando nós partimos para esse sonho inteligente e estamos não na vigília, mas junto com o plano espiritual superior, nós podemos fazer verdadeiras obras, obras que quando a gente desencarnar já vamos encontrar pronto para nós mesmos. Eu acredito que seja uma verdadeira oportunidade, belíssima oportunidade de refletirmos sobre isso. E não é difícil. Só devemos não sermos e não continuarmos distraídos. Perceber, analisar, nos ajudar com relação a isso, conseguiremos. Pelo contrário, se nós não tomarmos cuidado nenhum com relação a isso, o que acontece? Nosso espírito pode estar vagando e cair em vários buracos da espiritualidade, lugares difíceis da espiritualidade inferior. Vamos a lugares pior do qual nós provavelmente vivemos aqui na Terra. Vamos aprender o que não vale a pena aprender. Quantas vezes nós encontramos aqui novas fórmulas de tóxico, né, fora essas porcarias que tem por aí, novas fórmulas mais potentes, que viciam mais com mais evidência. Onde é que eles aprendem isso? De onde vem isso? Vem do sono. Eles vão trabalhar nisso e vão trazer para cá. Quer um exemplo mais interessante? Agora, para indo para um caminho melhor, científico. Se nós entendermos a aviação, por exemplo, quando Santos Dumont trouxe o avião, não só foi ele, lá nos Estados Unidos, irmão Wright, assim foram, outros em outros lugares do mundo, fizeram a mesma coisa, ao mesmo tempo surgiu o avião. Por quê? Como é que pode um lá, outro cá, outro lá? Como é que pode? Somos inteligentes. Eles foram. Esses espíritos, esses 3, 4 espíritos, foram para essas reuniões e quando voltaram, acordaram cedo, já estavam planilhando e experimentando eventos para tal. Cada um ajeita de uma forma ou outra. Isso é uma realidade. Kardec falava que quando nós teríamos, todos nós espíritos, saber alguma coisa nova, ou termos uma notícia da espiritualidade, para nós, a espiritualidade superior, para nós, aqui na Terra, em todos os centros sérios seriam recebidos ao mesmo tempo essas notícias, essas informações. É uma realidade. Né? Então, nós temos que nos ajustar cada vez mais a esses caminhos de conhecimento, de aprendizado, que falam de nossas pessoas, seres melhores. Teremos condições de equilibrar tudo isso. Missionários da Luz, existe um estudo com relação a isso. E André Luiz participou de alguma coisa. Nós temos um irmão, o nome dele é Calderário. Eu tenho que ler porque esqueço o nome do meu irmão lá. E ele é o responsável por essas reuniões dos encarnados, participam das reuniões lá no nosso lar. Ele fez uma convocação para 300 membros para participarem dessa reunião de crescimento espiritual, do sonho inteligente, dos aprendizados. Desses 300, só compareceu
32. E desses 32, 12 estavam faltando. Então, Calderário, né, pediu que fosse dar uma olhada nesses dois que estavam faltando. O que aconteceu? Por que eles não viram? Era uma reunião para as 2 horas da manhã. Né? Então, veja, olha o ambiente. 300 pessoas foram convidadas, 300 espíritos foram convidados, 300 seres foram convidados. Desses 300, só 10% compareceu. E assim, 2 não estavam ali na hora. E desses 300, já eram pessoas elucidadas, com o campo de conhecimento, com o campo de Jesus, com o campo, enfim, não só espíritas, mas vários setores, né? Estavam harmonizados com todo esse amor de Cristo já, enfim, vivendo um pouco melhor com relação a isso. Não eram seres, já eram seres mais ou menos preparados. E não foram. Por quê? Porque o espírito, muitas vezes, é um verniz. E na hora de você sair do corpo, do seu descanso, você desabrocha, né? Sai que nem um maluco por aí. Temos que tomar cuidado. Temos que vigiar. Temos mesmo, para o nosso próprio conhecimento, para o nosso próprio crescimento necessário, para a hora que desencarnarmos, estamos um pouco melhor. Porque, Emmanuel, já voltamos lá daqui a pouco, com relação aos que não falam, que não vieram à reunião. Emmanuel fala que nesses 75 anos e 50 vivendo na Terra e 25 fora do corpo, se juntarmos tudo o que nós falamos de bom, pequenininho assim no pacotinho, e juntarmos tudo que nós falamos que nada tem a ver, um pacotão assim. É verdade. É verdade. Se nós analisarmos, quanta bobagem que a gente fala, sem necessidade. Vigiai e orai. Eles vivem dizendo isso para nós. É só a gente prestar atenção, só querer falar, vou levar a sério isso, vou melhorar comigo mesmo, vou acertar minha reforma íntima, enfim, as posições espirituais melhores, e assim vai. Então, voltando aos 2 irmãos que não vieram. Ele mandou lá 2 anjos, 2 espíritos verificar, e André Luiz, muito esperto, pediu para ir junto, levou André Luiz junto. Numa situação do primeiro ser, que ele estava deitado, dormindo, ele estava lá, o espírito dele estava lá, estava no corpo, assim, estava... E ele estava sendo abordado por um outro espírito que era amigo dele quando estava encarnado, brigando com ele, brigando feio com ele, ele se sentindo mal, desesperado. Aí o André Luiz pensou que o amigo fosse acordado para levar para a reunião. O amigo falou, não, ele escolheu isso, deixa ele. As portas estão abertas. Lembra que eu falei para vocês que é um convite? É sempre um convite, ninguém põe nada. Mas ele, com o espírito de luz lá, deu uma sacudida até no amigo para ele acordar. O amigo acordou e falou, nossa, sonhei com fulano de tal. Ele estava bravo comigo, mas por quê? Porque durante o dia, mesmo que o cara já tinha desencarnado, ele estava falando mal do cara, e o cara foi ter a satisfação. O espírito foi ter a satisfação com ele e atrapalhou o sono dele. E ele não foi, estava desgastado, não foi na reunião daquela noite. O outro, eles foram lá atrás também. Quando entraram, chegaram, ele estava sozinho não, estava com mais 3 mulheres, estava fazendo uma orgia, vivendo um momento diferente, esqueceu do bem que tinha que ser feito. E não estava desencarnado, o corpo estava dormindo, estava descansando, estava já na espiritualidade, né? E o André falou, vai mexer, fala com ele. Não, deixa ele escolheu isso, deixa ele viver o que ele quiser viver.
percebeu quanta oportunidade de meio poderia se aproveitar, que ele podia crescer, esses dois espíritos que não foram. Tudo isso tem grande validade no nosso conhecimento, de uma maneira geral, e nos leva a refletir e a vigiar, fazendo do dia para a noite corresponder pelo do dia. Esse nosso amigo Calderário, que trabalha no Missionários da Luz, do Chico Xavier, que fazia essas reuniões, ele, em 1950, o Chico, junto com mais alguns amigos, ele fazia umas reuniões diferentes. Eles incorporavam e plasmavam o espírito. O espírito se aparecia na frente, se formatava na frente e mandava mensagens. E o Calderar, ele foi numa dessas de 1950, era no Centro Espírita Meimei, e o Chico participou disso durante o período. Só para elucidar, durante esse período, o Emmanuel solicitou que fossem suspensos esses trabalhos, embora fidedignos, mas que o Chico, a responsabilidade do Chico, era com os livros, e não com aquelas situações daquele momento. Aí foi suspenso os trabalhos e o Chico continuou com sua evolução da psicografia. Mas veja bem, nesse período foi gravado. Meimei se posicionou, o próprio Calderari se posicionou. E vários espíritos que foram lá, André Luiz, Emmanuel, vários. E temos isso gravado. Nós temos a Versátil Filmes. Ele conseguiu gravar um tempo depois, apareceu, né, essas fitas jogadas lá no canto. Eles pegaram, recolheram e reproduziram. Tem à venda, viu? É só procurar, a gente localiza e acha. Fantástico. Com a voz do Chico. Muito bom. E o Caldeira fala exatamente do sono, da responsabilidade do sono e dos sonhos. A responsabilidade nossa. Ele fala que o que nós fizemos de dia, nós resolvemos à noite. E o que nós fizemos à noite, resolvemos no dia. Os caminhos com Jesus. Eu acho que essa obra, essa educação espiritual, essa energia do bem, exige de nós responsabilidade. O Calderado deixou bem claro isso, bem claro, para nós nos prepararmos. Se nós, com o coração puro, nos prepararmos, já falei, vou repetir novamente, o dia a dia, mesmo com as nossas vacilações, mas com o propósito firme, mas firme mesmo, firme, de acertar, de não errar, de vigiar, de ajustar os caminhos com Cristo, que é lindíssimo isso, se nós conseguirmos ajustar esse caminho, será fantástico para nós. Teremos uma vida futura muito melhor. Eu falo futura não em dinheiro, essas coisas, não. Paz de espírito, equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, né? Tudo isso nós teremos com muita firmeza, com muito respeito, com muito carinho e com muita responsabilidade. Vamos nos esforçar para entendermos isso, estudarmos a partir da pergunta 400 em diante, com relação a que se fala sobre o sono e os sonhos. Muitas vezes, voltando um pouquinho, podemos ter sonhos, uma fala sono mediúnico, né? Mas não, sonhos que podem nos ajudar a ajudar alguém. E quando nós sonhamos, nós não temos que ficar se achando, né? O nosso problema é esse. Poxa, eu sonhei, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Só invadece, nunca mais sou igual, não. Vai sonhar que não vale. Temos, sim, respeitar os sonhos. E como é que devemos respeitar? Exemplificando.
Sonhei uma época, há muitos anos atrás, o desencarne da minha tia, Odete, abençoada tia. Muito querida, gostava muito dela, também gosta de mim, nós gostamos. Hoje, ela é enfermeira, no campo espiritual, trabalha numa colônia boa. Mas 2 anos antes, eu sonhei que ela tinha desencarnado, com câncer e tudo mais e tal, e vi tudo. Vi ela em cima da lápide, o troço não é legal, você acorda, né? E vi coisas interessantes da porta, estendendo a Deus com uma flor branca, né? Um negócio bem simbólico e tal. E eu falei, diacho, por que eu sonhei isso? Para que isso? Né? Que fim tem? Toda vez que nós sonhamos com relação a alguma coisa nesse sentido, seja qual for o sonho, tem um objetivo construtivo. E o objetivo desse sonho que eu tive, né, isso estou dizendo, não para vangloriar nada, é para nós aprendermos. Porque na época também não entendia dele, foi difícil entender. Tive que escutar muitos espíritos falando o que devia e como deveria aprender determinadas coisas. Ninguém nasce bom, não. Aqui na Terrinha é sempre muito de expiação e de dor, né? Eu aprendi nesse sonho, a validade do sonho, para consolar e trabalhar meu tio. Meu tio não tinha estrutura nenhuma para a morte, para o desencarne. Meu tio era católico. Ele não tinha nada a ver. Então é um sonho que você tem que guardar para você e trabalhar esse sonho para o bem. E foi o que eu fiz, que eu aprendi. Eu me orientado a fazer isso. Eu fui fazer um tratamento espiritual para ver por que era isso. Eu não entendia, era muito garoto ainda. E fui muito bem orientado da Casa Espírita com relação a isso. Por se dizer, lá na Serra Bendita, lá em São Paulo, na Demóstenes 1834. Lindíssima casa, maravilhosa. No Campo Belo. E lá fui orientado a consolar meu tio, a orientar meu tio. Aí eu grudei no meu tio. Todo final de semana quase eu estava lá, toda lá, e conversava, e papo. Aí apareceu a doença da minha tia. Fizemos o que tinha que fazer, leva para cá, leva para lá. Fizemos todo o serviço. Sabia que ia desencarnar, mas ele fez tudo que podia fazer por ela. E ela desencarnou. Meu tio se desesperou, mas nem tanto. Ele já tinha um ombro amigo, já estava mais ajustado com isso. E com a morte da esposa, o desencarne da esposa. Veja, um sonho mediúnico, um sonho bom. Não que teve sempre sonhos bons, não. Aí antes fosse. Né? Mas não é. É só que houve nesse momento algo assim. Por quê? Eu não sabia que existia sonhos inteligentes, sonhos selecionados, não sabia que tinha que orar e vigiar o dia todo para poder estar melhor. Eu fui aprender aqui, no Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, aqui, ó, Livro dos Espíritos, abre os leques do conhecimento, passa pelo raciocínio, pela razão, e depois trabalha com a emoção e com o coração. Nossa, quer coisa melhor? Te deixa mais tranquila. Um outro exemplo, a morte do meu pai. Papai era um camarada bacana, só que era meio ateu. Então, o pai não tinha muita coisa, não. O papai, ele tinha o jeitinho dele, era amável com as pessoas, que era legal pra caramba, tudo mais, mas minha mãe era católica apostólica romana, papai não aceitava bem isso, fazia chacota de vez em quando essas coisas, e foi. 6 meses antes do papai falecer, eu sonhei com ele morto. Sonhei com ele morto dentro do. Ali era uma carroça, naquela parecia como uma carroça dentro do caixão. Uma coisa tudo horrível. Para cá, para lá, para lá. Ele ia, voltava. E eu acordei
No dia seguinte, falei, puxa, que coisa, o que é isso, né? Fui me aproximando mais dele, porque da idade da juventude, os filhos geralmente amam os pais, a grande maioria ama os pais, sim. Mas tem aquela vida deles, é namorada, é trabalho, é isso, é aquilo, e os pais vão se deixando de lado. Lê de engano nosso. É uma saudade tremenda se a gente não fez mais uma coisa para estar juntos, né? Lê de engano. Mas, enfim, eu me aproximei mais do papai, fui conversando e tal. E quando passou-se os 5 meses, mais ou menos, sentado no sofá comigo, ele olhou para mim assim e falou, sabe, filho, eu não ando muito bem. Eu vou morrer daqui 1 mês, eu morro, vou morrer. Eu não estou bem. Pô, que pai? Tá, que isso, pai? Tá louco, né? Você não quer nem pensar nisso. E dito e feito. Papai faleceu 1 mês depois, me chamando muitas vezes, ele perdeu, me chamava. Depois disso, ele teve um tratamento espiritual, até onde eu sei, depois não sei mais. Ele fumava, toda vez que ele se aproximava de mim, eu sentia o cheiro do cigarro que ele fumava. Ele fumava Continental sem filtro, era um cheiro danado de nicotina, e tinha um cheiro especial esse cigarro. E quando ele se aproximava de mim, assim, após o desencarne, né, você percebia isso, você sentia isso, sentia o cheiro, fazia uma prece por ele, sentia saudades, caía lágrima dos olhos. Até hoje eu tenho saudades de todos que já se foram. A vida é assim, ó, é um estalo muito rápido, tudo passa muito rápido e a gente vai se encaminhando também futuramente para o desencarne, né? Bom, mas enfim, sonhei com o papai. Por quê? Também me aproximar mais dele, para confortá-lo e ser confortado por ele também. Para ele expressar o amor que ele tinha por mim, né? Então, veja, é bonito isso na espiritualidade. Se nós temos isso passando por nós, e se nós tivermos um conhecimento, estou dizendo isso para nós mesmos, porque se nós tivermos o conhecimento que estamos tendo agora, podemos estudar a partir da questão 400, do livro do Espírito, dos Espíritos, saber o que é um sonho inteligente, qual que é a nossa responsabilidade para atingirmos esse grau de vida, esse grau de amor imenso que pode nos trazer isso, essa alegria imensa de podermos estar mais justos, mais ajustados. O Espiritismo nos dá essa oportunidade. É uma oportunidade única. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos juntos, todos nós, aproveitarmos a oportunidade, termos a consciência desse amor profundo de Jesus por nós, da espiritualidade nos abraçando, desejando todo o bem do mundo para nós. E nós somos errantes, somos inoperantes muitas vezes, mas se nós, com humildade, e trabalhando, vigiando e orando, caindo, levantando, levanta da volta por cima, né? Até aquele sambinha. Então, levanta da volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Joga fora as miasmas. Vamos embora. Vamos trabalhar. Vamos nos ajustar nos caminhos de Jesus. Vamos sim, tá? Vamos todos. Vamos nos preparar para o sono. Vamos nos juntar ao nosso mentor espiritual, conversar com ele. Olha, dá uma forcinha, fica mais perto de mim aqui, porque você sabe que eu sou errante, que eu não consigo acertar tudo, mas me ajuda a vigiar, me ajuda nas minhas preces. E me ajuda na hora que eu sair do corpo, da vigília, para dormir e deixar a minha matéria descansando, eu ir para a espiritualidade, mas com amor definido, os caminhos do aprendizado e do bem-estar. Podemos ir para outros mundos até para conhecimento. Não é só estudos, temos estudo, tudo de amplitude. Eu estou dizendo tudo que é coisa boa para a vida, né? Nós temos um leque de abertura de conhecimentos, estudos disso, daquilo, aprendizado daquilo, tudo em forma
de progresso, de forma de estrutura melhor para nosso bem-estar. Diria que é uma prosperidade para nós. Não sou inteligente, é prosperidade para nós. Para nós, pequeninos que somos ainda, mas podemos ter um equilíbrio muito melhor. E ao desencarnar, não sofrer com tribulações. A gente desencarna e já está lá. É assim que eles dizem. Isso não sou eu, não. Está aqui, ó, no livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem que desencarnou está melhor. Já vai assim, caminhando para o caminho bem e lúcido. Consciente que desencarnou e tudo bem, vamos tocar nossa vida, etc, etc, etc. Sofre menos, tá bom? Espero que a nossa conversa de hoje seja útil para todos nós. Desculpa a minha pequenez, porque eu não sou, na realidade, um exímio palestrante. Eu estou colaborando um pouquinho, é uma coisa que a gente aprendeu e pode repassar isso para todos nós. Tá bom? Agradeço a todos. Vamos fazer nossa prece final com nosso coração cheio de luz e de paz, pedindo que tenhamos muita vigilância, muita prece no coração, orai e vigiai e orai. E assim, agradecendo a Deus com todo o nosso carinho, a Nossa Senhora, ao Mestre Jesus amado, por mais esse momento de luz e paz. Gratidão, guardai-nos todos com muito carinho e com muita paz em nossas vidas. Graças a Deus, graças a Deus. Muita paz e luz. Que assim seja.